Vamos imaginar aqui uma linha. Do lado de lá, a salvação, Deus, a perfeição, o paraíso. E do lado de cá, o ser humano, na terra, no pecado, longe de Deus. Essa leitura é bíblica, né? Isaías diz que os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e Deus. Como é que funciona a salvação na visão católica? O pecador está aqui. Ele tem que caminhar em direção a Deus. Ele tem que demonstrar ser uma pessoa piedosa. Ele tem que acumular méritos para si. Cada passo de piedade que ele dá, Deus dá um passo em direção a ele. E conforme você vai crescendo em santidade, vai crescendo em boas obras, vai crescendo em méritos diante de Deus, chega um momento no caminho que você se encontra com quem? Com Deus. É assim que funciona a salvação na visão católica. Hoje não se vende essas coisas como no passado da mesma forma, né? Mas ainda funciona dessa maneira. Quais são os passos que o cristão tem que dar em direção a Deus na visão católica? São 7. Primeira comunhão, crisma, a confissão, o casamento, a extrema-unção e, no caso dos sacerdotes, a ordenação sacerdotal. A missa e a confissão fazem parte de uma estrutura de salvação. A missa salva. Se você não frequenta a missa, você não tem salvação. Você não toma da comunhão, que é o Cristo sendo morto ali, e não faz a confissão, você não tem perdão, você não tem méritos diante de Deus. Então você acumula. O catolicismo chama esses rituais católicos de sacramentos. Eles santificam o crente. Eles são esses passos que a pessoa dá de méritos em direção a Deus. Então a salvação é uma obra em parceria, na visão católica, entre o homem e Deus. Precisamos acumular méritos, precisamos ser bons, precisamos ser piedosos. Se isso não acontece, Deus também não nos dá a salvação. Tudo bem até aqui? Mesmo quem foi católico, né? Quem já é da segunda geração, talvez já não saiba, mas quem foi católico, você percebia isso claro na igreja, né? Na sua experiência católica? Não era tão claro assim. Não era, né? Não era. Mas você era orientado a dar todos esses passos, não era? A fazer a primeira comunhão, a renová-la, a confissão regular, frequentar a missa, né? Todo católico, por causa dessa teologia da salvação. Quando Lutero surge, né? Ele surge com o pensamento de Paulo. E eu queria convidar você para abrir a Bíblia, em Efésios, capítulo 2. E esse é um grande texto de Paulo a respeito da salvação, da justificação pela fé e da salvação pela graça. Capítulo 2, versos 5 a 9. Essa é a visão bíblica e foi a visão que o protestantismo adotou a partir de Lutero, esse padre católico que, estudando Romanos, as cartas de Paulo, começou a repensar o que a Bíblia diz a respeito da salvação, diferente desse processo que eu descrevi para vocês. Verso 5, Paulo escreve: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie. Queridos, por causa dessa herança católica, muitos cristãos protestantes, evangélicos, inclusive adventistas, ao tentarem seguir a lei de Deus, observarem a lei, serem melhores cristãos, são traídos pelo orgulho pessoal, o orgulho espiritual. Eu sou melhor cristão que o outro, eu sou mais adventista que o outro, eu sou mais fiel a Deus que o outro. Isso não existe.
Nenhum de nós tem mérito diante de Deus. Você lembra o que Isaías diz? As nossas justiças não passam de quê? Trapos de imundícia. O melhor que a gente possa oferecer a Deus não é suficiente para Ele. Olha a descrição que Paulo faz da salvação. Deus continua aqui, na sua santidade, na perfeição do céu. Paulo diz: nós estamos aqui, mortos em nossos delitos. E aqui, mortos em nossos delitos. Morto faz alguma coisa? Morto consegue olhar para Deus, se enxergar como morto e falar: eu tenho que ir para lá? Morto não faz nada, morto está morto. Aí Paulo diz: Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Deus saiu lá do seu trono de glória, da sua santidade, caminhou todo esse caminho de humilhação em direção à nossa morte espiritual, veio aqui e disse: agora você está vivo, agora você está salvo. Deus fez tudo sozinho, tudo, porque nós estávamos mortos. A salvação é obra completa e total de Deus. A gente não tem nenhuma parte. Ah, pastor, mas a gente não tem nem que responder: Jesus, essa não é a nossa parte? Não. Paulo diz: é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o efetuar. Até o desejo de ser salvo é obra de Deus, não é obra nossa. Nós não entramos com nada, absolutamente nada. Uma sociedade que eu entro com 0 e Deus com 100%. Eu entro com o pecado, eu entro com o menos 100. Né? É porque nós estamos mortos no pecado. Então a justificação pela graça, né? A fé é um instrumento, ele é mediador. Tem gente que confunde essa expressão, né? Justificação pela fé. Se eu tenho uma fé muito forte em Deus, se eu creio em Deus, isso me salva. Não, é sempre Cristo que salva, né? Se eu tenho pouca fé ou muita fé, não faz diferença. A salvação é de Cristo, a fé é só um instrumento. É para você compreender que Cristo fez isso e pela fé você aceita que isso pode ser para você. Mas a salvação, Paulo diz, ela é pela graça. Ela é uma ação, uma iniciativa, uma obra de Deus na nossa vida. Ela acontece porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama. E aí então nós temos agora uma caminhada da onde estávamos até Deus. Essa caminhada existe. O catolicismo não está equivocado ao dizer que nós precisamos crescer em piedade. Só que como é que nós crescemos? Quando Cristo nos encontra aqui e diz: filho, você aceita a minha troca? Né? Aceito. Então você está salvo. Só que agora é o seguinte: eu tenho um plano para a sua vida. Né? E isso que você está vivendo hoje está tão longe do que eu sonhei para você. Olha lá o paraíso onde está. E a gente olha, através da Bíblia, qual é o plano de Deus para nós. E Deus põe a mão no nosso ombro e diz: filho, eu vou te ajudar essa caminhada. E Ele nos impulsiona, nos motiva, nos inspira a dar passo após passo nessa transformação pessoal que o cristão precisa experimentar, para deixar de sermos essa imagem deformada de Deus e reassumirmos a imagem restaurada de Cristo Jesus. Essa caminhada espiritual chama-se santificação, mas ela também acontece por obra de Deus na nossa vida. Cada passo que damos é porque Cristo nos ajudou a dar esse passo. Não damos nenhum passo sozinhos. Não há nenhuma transformação que a gente possa fazer em nós por nossa própria conta e iniciativa. A Bíblia faz uma pergunta para nós assim: pode o etíope mudar a sua cor? Ou o leopardo tirar as suas manchas? Não pode. Nem eu posso dar passos em direção a Cristo para me parecer com Ele por minha própria conta. Todo o processo da salvação é obra de Deus. Ah, mas eu vou ser fiel na guarda dos mandamentos. Você só vai guardar o sábado se Deus te ajudar a guardar o sábado. Você só vai ser honesto nos negócios e não roubar se Deus te ajudar. Nada é possível ser feito, e Jesus deixa isso bem claro: sem mim, nada podeis fazer. Toda a experiência tem que ser ao lado de Deus. Se ela é separada de Deus, é possível alguém decidir que não vai mentir mais? Eu conheço inúmeras pessoas que não são cristãs, não tem nada com Deus, e falam: eu por princípio não vou mentir. É possível você guardar formalmente a lei. É possível. Mas o espírito da lei é impossível ser guardado. Porque depende de amor. E quem é a origem do amor?
é Deus. Todo verdadeiro amor vem de Deus, procede de Deus. João diz isso, né? Deus é amor, 1 João 4,8. Ele é a fonte de todo amor. Existem pessoas que são boas, que decidiram fazer boas coisas, mas não pela motivação correta, o amor, fazer o certo simplesmente porque é certo. Essa caminhada acontece, mas acontece com Deus. Na cruz do Calvário, 3 coisas aconteceram ali. 3 coisas importantes. Primeiro, Deus ali na cruz está salvando o homem, está tornando possível essa transição da morte para a vida. Deus está salvando o homem. Mas a cruz também tem um outro significado. Deus está se revelando a si mesmo. Ele está mostrando o quanto Ele é amoroso, misericordioso, bondoso, mas ao mesmo tempo justo. Então a cruz revela quem é Deus. E uma terceira função da cruz, além da salvação e da revelação de Deus, a terceira função da cruz é a vitória sobre o mal. É a conquista do direito de fazer o ser humano, que era morto em seus próprios delitos, se tornar um filho de Deus. Então, a cruz tem essas 3 faces. E a que a gente está gastando tempo aqui essas semanas é essa face da salvação. A salvação que Cristo constrói ali na cruz do Calvário. Aparentemente é simples a salvação, né? Jesus é o nosso Salvador, Ele se oferece para tomar o nosso lugar, é um convite, você aceita? Sim, eu aceito, né? E a gente normalmente faz isso através do batismo, né? O batismo é esse ato exterior que dá testemunho dessa aceitação e desse compromisso interior que eu tenho com Cristo, né? E aparentemente é simples, mas a salvação é um tema riquíssimo para a nossa reflexão. Eu trouxe um livro que eu queria indicar esse livro a vocês. É um livro chamado A Cruz de Cristo. É um autor inglês britânico, John Stott. Não sei se alguém tem esse livro ou se já leu esse livro, A Cruz de Cristo. É uma reflexão muito rica a respeito da salvação, o significado da cruz para nós. Recomendo, se você anotar e depois procurar numa livraria evangélica, na internet. É um livro muito bom a respeito da cruz. Ele começa o livro dizendo que Jesus não morreu porque Judas o traiu, Jesus não morreu porque os romanos o torturaram e o executaram, Jesus não morreu por causa da inveja dos líderes de Israel. Jesus se deu a si mesmo. No Evangelho, Jesus diz: ninguém toma a minha vida, mas eu voluntariamente a dou. E na cruz do Calvário, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Expirou e morreu. Jesus controlou cada detalhe da sua morte, porque ela fazia parte de um plano. Nada fugiu ao controle de Jesus. É um livro fantástico, eu recomendo que você leia. E algo importante a respeito da salvação que eu trouxe desse livro, eu queria repartir com vocês, é que justificação pela fé é uma das imagens a respeito da salvação. A Bíblia costuma fazer isso. Quando a verdade é muito grande e a gente não consegue compreendê-la, Deus nos ajuda apresentando ela por vários aspectos, né? Jesus falou isso várias vezes aos discípulos, né? Puxa, eu tenho tanto para dizer para vocês, mas vocês não vão conseguir entender isso agora. Era o desafio, né? De Deus tentar falar na nossa linguagem para que a gente